Muito bem, senhores, voltamos para o terceiro bloco dessa nossa aula, em que nós estamos avaliando a Lei 11.343 de 2006, que é a nova Lei de Drogas. Antes do intervalo, estava eu tratando com vocês acerca do tráfico de drogas e da preocupação do legislador constituinte, né? Lá, década de 80, né, no combate ao tráfico de drogas. Dizia eu, até deixei isso de uma maneira jocosa, no sentido de que o tráfico nem é o crime mais grave que nós temos na lei de drogas, mas certamente é o crime hediondo, o crime mais popular, o crime, aliás, pelas estatísticas que nós temos no Brasil, um dos crimes, se não o crime mais praticado no Brasil. Em se tratando de mulheres envolvidas com o crime, né, mais de 90% das mulheres que são ali envolvidas com crime, que têm passagens criminais, que acabam sofrendo condenações criminais, estão envolvidas com tráfico de drogas. É uma situação muito, mas muito forte no que diz respeito às mulheres, mas de uma maneira geral, para as pessoas em geral, é um crime muitíssimo importante, né? O legislador, então, ele colocou o tráfico no artigo 33, tal qual o artigo 28, que falava lá do porte para uso próprio. O tráfico também tem um tipo dito misto alternativo, em que nós vamos ver, né, inúmeras condutas que podem caracterizar o tráfico. Vale destacar, antes mesmo de ver o artigo, nós vamos colocar aqui para vocês, que se o agente cometer uma dessas condutas ou mais de uma dessas condutas dentro do mesmo contexto fático, essa pessoa irá responder por um tráfico de drogas, desde que seja dentro de um único contexto fático, tá certo? Então, o tráfico foi tratado com muito rigor, aumento de pena em relação à lei anterior, e o tráfico se caracteriza da seguinte forma, dá uma olhadinha. Então, tráfico de drogas, artigo 33, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Quero falar especificamente desse ponto, né? Oferecer drogas ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A pena, então, será de reclusão de 5 a 15 anos e o pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Bom, aqui quero me deter nesse pagamento de pena de multa, hein, pessoal? Porque a lei de drogas, ela traz multas pesadíssimas, pesadíssimas. Se a gente pensar nos termos do Código Penal, né, normalmente um crime qualquer do Código Penal pode ter uma pena de 10, né, até 360 dias multa, 360. No caso do tráfico, você vê uma pena mínima de 500 dias multa. 500, ó. Se o máximo do Código Penal é 360, no tráfico o mínimo é 500. E pode chegar a 1.500 dias multa. É muita coisa. Mas, olha, ainda tem outros crimes piores. Né? Como eu disse, o crime mais, eu não disse qual era, né? Mas o crime mais grave que nós temos na lei de drogas é exatamente o financiamento ao tráfico. Um crime muito difícil de ser pego, né? Mas o financiamento ao tráfico tem penas de até 4.000 dias multa, assim, bastante alta. Então, as penas de multa, de uma maneira geral, na lei de drogas, as penas de multa são, né, bastante rigorosas. E a pena de prisão aqui para o tráfico também, né, de 5 até 15 anos de reclusão, bastante grande. O tráfico, professor,
não é o comércio, não é a comercialização de drogas, tal. Sim, o tráfico é o comércio. Porém, pessoal, é interessante a gente pensar que o tipo penal falou da entrega até a título gratuito. Mas, professor, se você falou que é comercialização, então o sujeito está entregando a título gratuito? Pois é. Mas, às vezes, essa, entre aspas, amostra grátis, ela se revela uma forma de marketing, uma forma de fidelização, uma forma de fazer com que o consumo venha no futuro. Isso serve para qualquer produto lícito, que dirá para as drogas, né? Então, às vezes, o sujeito gratuitamente, sabemos que na verdade não é gratuito, né? Pode até parecer, mas enfim, ele fornece a droga porque ele pode viciar aquela pessoa, ele pode fidelizar aquela pessoa, né? A pessoa pode gostar daquilo e certamente vai se tornar um usuário, um consumidor ali mais para frente. Por isso que a lei pune até mesmo essa entrega gratuita, mas sempre pensando na questão da comercialização, né, na disseminação da droga, de passar para frente, né, esse intuito venal da pessoa viver, né, acerca daquele tipo de trabalho, daquele tipo de atitude, tá? Bom, tal qual o artigo 28, lembra, tinha uma figura equiparada, né? Nós tínhamos uma figura equiparada lá para o porte para uso próprio, aqui no tráfico também temos a figura equiparada. Outras condutas que também caracterizarão o tráfico. Dá uma olhada. Então, olha só, nas mesmas penas incorre quem? Primeiro, importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto, quer dizer, a droga não está pronta, estamos falando aqui de matéria-prima, insumo, produto, né? Químico destinado à preparação de drogas, né? Então, se o sujeito ele está guardando aquilo que serve para a fabricação de drogas, né? Ele também está praticando tráfico, é importante, tá certo? E a semeadura também, né? Aquilo que nós falamos, tem gente que planta maconha em vaso, né? Para uma pequena quantidade, seria para uso próprio. Aqui não. Então, também está praticando o tráfico de drogas aquele que semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, né? Então o sujeito planta, por exemplo, a cannabis, né? Ele tem ali a plantação de cannabis, que é a planta que é, sem dúvida, destinada para a produção de maconha. Mais à frente será destinada à produção de maconha. A plantação por si só não é a droga. Existem várias situações técnicas, por exemplo, a maconha ela se retira da flor, né, da planta, e nós temos plantas que são machos, fêmeas, as fêmeas é que são produtivas, nem sempre, né, teria ali a possibilidade, não é porque existe um vaso de planta ali que ali já é uma maconha pronta, não. Tem todo um processo, todo um amadurecimento ali, né? Mas é matéria-prima, sem dúvida nenhuma matéria-prima. E isso pode caracterizar o tráfico também, né? Tratando da matéria-prima, caracteriza o tráfico. Outra figura ali assemelhada, dá uma olhada. Também pratica o tráfico, né? Quem utiliza local ou bem de qualquer natureza,
de que tem propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico, né? Então está com um local especialmente destinado ali para o tráfico, também entraria nessa condição, né? Um local especialmente protegido para isso, né? Então mesmo a administração, interessante, mesmo a administração desse local já caracterizaria o crime, né? Nem estamos falando da droga, e sim do local. Outra figura equiparada, dá uma olhada. Então também responde criminalmente aquele que vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a agente policial, disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de sua conduta criminal pré-existente. Esse inciso 4 que nós acabamos de verificar, ele foi inserido na lei de drogas pelo pacote anticrime, pela lei 13.964 de 2019, falando dessa conduta do policial, que muitas vezes o policial, né, disfarçado, ele acaba se fingindo passar por usuário para, de repente, prender alguém por tráfico de drogas. Muitas vezes, pessoal, isso era considerado como um flagrante preparado ou provocado, que de acordo com a súmula 145 do STF, caracterizaria um crime impossível. Mas o pacote anticrime fez essa mudança aqui na lei de drogas, também algo muito semelhante no Estatuto do Desarmamento, né, ao tratar ali do comércio de armas e munições também, dizendo que não se caracterizaria ali o flagrante preparado ou provocado, né? Fugindo dessa súmula antiga do STF, mas ainda em vigor. Muitos alunos me questionam, professor, então não tem mais o flagrante preparado ou provocado? Continua tendo o flagrante preparado ou provocado. Apenas nós temos que ter essa consideração, né, do artigo 33 aí, prevendo a possibilidade, desde que razoáveis, conduta criminal pré-existente, né? Não é do nada que vai surgir aquela ação policial, né? Então tem que tomar uma certa cautela. Para fechar esse bloco, gostaria de lembrar que o legislador ele foi inovador no próprio artigo 33, ao criar o parágrafo 3º, bem interessante. O parágrafo 3º do artigo 33 não é tráfico. E, aliás, na verdade, traz um crime que é um crime de menor potencial ofensivo, tendo em vista que a pena máxima é de até 1 ano, né? Então é G-crime, que é o porte para uso compartilhado, Isso está no artigo 33, parágrafo 3º. Antigamente, se o sujeito estava numa festa, por exemplo, né, com um cigarro de maconha, e aí viesse um amigo e pedisse para dar um trago, ou pedisse um outro cigarro para que eles fumassem a maconha juntos, e esse amigo entregasse para o outro amigo, toma a droga ali, era tráfico, e tinha todos os rigores do tráfico. Hoje tem essa figura do artigo 33, parágrafo 3º, no sentido de que se a pessoa fornecer a droga eventualmente, não é uma constante, é uma situação pontual, eventual, para juntos consumirem, então teremos ali o porte para uso compartilhado, que, como eu disse, não é tráfico, não é crime hediondo e, muito pelo contrário, acaba se caracterizando como uma infração de menor potencial ofensivo, G-crime, né, sujeito a todas as regras da Lei 9.099 de 95, porque
estamos falando de um crime que tem pena de até 1 ano apenas, né? Uma inovação, ao meu ver, uma inovação interessante trazida aqui pelo legislador. Tá certo? Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo e na volta eu vou trazer algumas estratégias interessantes na defesa, né? Ali do tráfico, do porte, algumas questões importantes com vocês. Intervalinho, a gente já retorna.